Barra para seleção e visualização da interface de simulação do ANSYS Workbench versão 14. A barra de ferramentas de seleção e controle de visualização da geometria é uma barra que contém comandos que controlam o modo de ponteiro ou causam uma ação na área gráfica da geometria, ou seja, na janela de geometria. Essa ferramenta mostrada, esse botão mostrado, ele cria um controle do rótulo, de posicionamento de um rótulo, por exemplo, de força. Então vamos ver aqui. Nós reposicionamos esse rótulo, né, que é o rótulo da força, que mostra a seta lá com a força. A superfície selecionada é uma superfície cilíndrica, né, e esse rótulo é apenas de visualização. Então, reposicionamento para visualizar melhor. Não pode ser movido para fora, para longe da geometria que foi definida. Ele não tem efeito sobre a força ou seus resultados, no caso. Pode ser usado também para reposicionar os rótulos de apoios. Esse outro botão está relacionado também especificamente à força. Quando se clica em direção, para alterar a direção, definir a direção de uma força, esse botão aparece como opção para se alterar, assim como esses outros mostrados, essas setas mostradas. Nós não vamos alterar, vamos para o próximo. O próximo é o botão de reposicionamento das coordenadas. Então nós temos aqui o sistema de coordenadas, né, definido através do zero peça do conjunto ou da peça. Nós temos aqui x, y e z, né, que pode ser reposicionado para um outro local do conjunto, tendo como referência o próprio conjunto. Nesse próximo botão nós temos a possibilidade de definir como a geometria vai ser tratada ou como a malha vai ser tratada. Na primeira opção, nós vamos mexer com a geometria. Nessa segunda opção, seleção da malha, nós podemos reposicionar alguns pontos que são os nós da malha. Esse próximo botão é um modo de seleção, que pode ser um modo de seleção simples ou através de uma caixa. Esses outros botões são trabalhados conjuntamente com o modo de seleção. Nós temos o vértice, aresta, face e corpo. Esses 4 botões são conjugados com o módulo de seleção. Então pode-se selecionar através de uma seleção simples ou de uma caixa. Esta ferramenta é utilizada principalmente para definir as condições de contorno de análise. Esse próximo botão é um botão de extensão. A partir da seleção de uma aresta ou de uma face, nós podemos fazer uma seleção simples. Vamos ficar aqui na geometria, né? Definir um local específico para seleção, por exemplo, uma aresta como esta. Foi selecionada uma aresta e nós podemos selecionar as arestas adjacentes. Nesse caso, esse arco e esse outro arco aqui. Outra opção seria estender essa seleção para os limites. No momento que se clica nessa opção, a aresta é estendida totalmente. Veja, selecionei uma aresta e ele vai até o final da aresta. Essa opção só é válida para arestas e faces. Vejam que a aresta vai até o final, lá naquele arco, finalzinho do arco. Essas outras ferramentas são ferramentas que ajustam a visualização.
Podemos rotacionar, mover para cima, para baixo, para esquerda e direita, esse botão para zoom. Podemos criar uma janela através de um retângulo e dar um zoom naquele local específico. Esse botão ajusta tudo que é visualizado. Esse próximo botão permite que se dê um zoom numa região específica, né? Nós temos um aumento simultâneo com o que é mostrado na janela gráfica. Clicando no botão, a gente está desabilitando. O próximo retorna à vista anterior e esse outro botão avança. Com esse botão aqui nós podemos definir uma outra posição para a posição de isometria, né, ou a vista isométrica. No próximo botão nós podemos olhar para uma face em especial. Então nós selecionamos a face, por exemplo esta, e clicando sobre o botão, essa face fica de frente para nossa visualização. Este próximo botão permite o gerenciamento de vistas. Vai ser aberto aqui essa janela de visualização. Nós podemos criar uma vista, deletar, aplicar uma vista, renomear, redefinir a vista, importar ou exportar uma vista em especial. O próximo botão é específico para ajustar, por exemplo, vetores de força de acordo com o tamanho da geometria. O próximo botão é utilizado para criação de rótulos. Nós podemos criar um rótulo, uma tag, né? Um rótulo para um caso em especial. Então podemos rotular cada um dos itens das condições de contorno, ou dos resultados, ou de qualquer item selecionado na árvore. Ele vai estar associado a esse item. Na barra mostrada acima, né, nós podemos localizar essas tags. No próximo botão, nós podemos definir aí o modo de visualização através de janelas. Podem ser 2 janelas verticais, horizontais, ou 4 janelas, ou voltarmos à primeira. Cada uma dessas janelas pode ser selecionada de forma separada e pode-se trabalhar isoladamente em cada uma delas. Basta clicar sobre ela e vamos estar automaticamente trabalhando com aquela janela. Nós podemos, selecionando, clicando sobre a janela, qualquer parte da janela, alternar entre uma e outra janela e ajustá-la separadamente. Podemos voltar a uma janela também.